Na aula de hoje, nós vamos criar um formulário modal para o cadastro do estilo do produto. Só que esse cadastramento vai ser um cadastramento rápido. Então, eu vou alternar aqui para a nossa aplicação, que é essa aplicação, né, que a gente está trabalhando. O que a gente vai mostrar hoje para vocês é o seguinte, olha. Nós vamos mostrar a implementação desse botãozinho aqui, ó. Você vê que até a versão anterior nós não tínhamos esse íconezinho aqui, ó. Por quê? Nós temos, nesse combozinho aqui, olha, uma opção para a gente poder selecionar o estilo de um produto. Então, imagine que eu estou cadastrando um produto aqui, eu vou selecionar o estilo. Isso aqui vem lá da nossa tabela de banco de dados, da tabela de estilos. Só que imagine que você está fazendo um cadastramento e aí você verificou que não existe o tipo do produto. E que essa aplicação seja uma aplicação restrita, né, a determinados usuários que tenham habilitação para poder estar inserindo dados aqui dentro. Então, você vai, por meio desse ícone, clicar nesse botãozinho, ele vai abrir esse modal e você vai digitar aqui o nome do estilo. Quando você clicar no salvar, automaticamente o estilo vem aqui para dentro. Inclusive, já vai trazer o estilo selecionado. Tá? Se eu clicasse, se eu cadastrasse o doce, ele já estaria aqui o estilo doce. Tá? Então, essa aula ela vai ser dividida em dois momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai estar criando o nosso modal. Na próxima aula, a gente vai programar a submissão desse formulário como um formulário do tipo POST, em que a gente vai estar gravando os dados dentro da nossa tabela estilo e já selecionando aqui o estilo. Então, vamos para a primeira parte da nossa aula, né, que a gente vai desenvolver esse nosso modal. Então, voltamos aqui para a nossa apresentação e vamos dar sequência à nossa aula. Bom, então, como eu já falei inicialmente, a gente vai implementar esse botãozinho aqui, que nós vamos chamar de cadastro rápido de estilo do produto. Tá? Ele vai ser chamado de dentro desse formulário aqui, que é o formulário para cadastramento de produtos. Nós fizemos, em uma das aulas anteriores, já o cadastramento, só que de estilo do produto, só que um estilo, fizemos esse cadastramento em separado, né? Criamos lá uma rota para o cadastramento de estilo. Só que agora a gente vai fazer esse estilo rápido. Vamos lá, como é que a gente faz para implementar isso? Lá no nosso cadastroproduto.html, nós vamos implementar esse formulário modal, referente ao cadastro rápido. Então, como é que a gente implementa isso? Então, nós temos aqui, ó, dentro do nosso projeto, o cadastro produto rápido. Opa, desculpe. Aqui, nós vamos primeiro inserir o íconezinho lá, né? Então, a gente tem aqui, ó, o cadastro de produto. Dentro do cadastro de produto, eu vou até alternar para a nossa aplicação aqui. Eu vou abrir aqui, ó, dentro do nosso projeto estoque. Dentro do nosso projeto estoque, eu vou abrir aqui pasta Resources, Templates, Produto, e aqui eu tenho o nosso cadastro produto HTML, que eu já estou até com ele aberto aqui, né? Agora ele vai estar selecionado. Muito bem, então aqui, a gente tem aqui dentro do nosso HTML uma seçãozinha aqui, que a gente permite a entrada de dados do nosso estilo. Então, tem a descrição e aí a gente tem aqui o estilo. Bom, essas implementações nós fizemos agora, tá? Que inclusive já foi feito. Então, a gente tem uma div, aqui, olha, referente a esse nosso cadastramento de estilo. Tá? A gente tem aqui o nosso ID para o estilo, todas aquelas associações que nós já vimos nas aulas anteriores, e a gente tem um option, né, que é a nossa tag HTML, que representa esse tipo de entrada de dados, né, para a gente poder fazer aqui uma seleção por meio desse options, e que ele associa o nosso objeto de estilo. Automaticamente a gente já está com essa relação. Só que agora
a gente vai implementar essa nova div, que é a div referente ao nosso cadastro rápido, que a gente vai seguir com a nossa apresentação. Então, o que nós fizemos nessa parte? Nós fizemos o seguinte, olha, nós criamos a parte de estilização. E na parte de estilização, nós acrescentamos, né, então, aqui ó, a gente tem a parte do estilo, né, e aqui embaixo a gente tem a parte desse ícone que nós implementamos. Nós estamos trabalhando com Bootstrap, então nós criamos aqui, definimos uma div, que é um container, né, com essa classe BW Field Action Icon. Então, a gente definiu esse containerzinho nessa posição, ó, nessa posição, tá? Então, para ele ficar renderizado daquela maneira que a gente criou, a gente vai inserir aqui essa classe, que é referente aos ícones. Então, esse íconezinho aqui representa aquele íconezinho de mais. E como a gente quer um ícone assim mais largo, né, a gente também acrescentou essa opção BW Glyph com Large. Então, isso aqui, se a gente entrar lá na documentação do Bootstrap, a gente consegue identificar esses tipos de ícones, né? E o fato é o seguinte, e qual que vai ser o target, né? O lançamento, aqui, o que vai ser chamado? A gente vai associar aqui uma classe chamada modal cadastro rápido. Então, no momento em que a gente fizer o clique nesse botão, a gente vai acionar esse modal que estará associado a um outro formulário da nossa aplicação. Então, vamos alternar aqui para a aplicação para a gente mostrar para vocês. E nós criamos aqui nessa pasta estilo, além daquele formuláriozinho HTML, cadastro estilo HTML, agora nós temos o cadastro rápido estilo.html. Então, nesse momento aqui, olha, nós vamos fazer uma chamada para esse formulário, que é o que a gente vai ver nessas duas aulas, em que a gente vai estar implementando tudo isso e usando, como eu já falei com vocês, JavaScript para essa implementação, tá? Então, no primeiro momento, a gente criou essa div, definindo os ícones e definindo essa classe que vai representar uma chamada a esse nosso formulário, tá? Como nós indicamos aqui. Feito a estilização, agora a gente já vai estar com esse íconezinho aqui, com essas implementações, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma pasta chamada Style Sheet. Dentro dela, nós vamos definir as características dessas classes. Ou seja, a gente vai criar um CSS chamado firetag.css. Vamos lá mostrar para vocês dentro do nosso código, que agora a gente tem aqui dentro dessa pasta static, a gente tem uma pasta chamada CSS, Style Sheet, desculpe, né? E aqui a gente criou esse firetag.css, que é isso aqui que vocês estão vendo. Firetag aqui na nossa apresentação, eu estou mostrando aqui no código-fonte. Tá? Essa parte do JavaScript a gente vai usar também, tá? Só que agora a gente vai focar na parte de estilização, né? A gente vai pensar só em termos assim, de criação do nosso formulário. Então, se a gente considerar apenas esse cadastro produto HTML do jeitinho que está, ele até iria inserir no nosso formulário esse íconezinho. Só que ele não vai ficar bonitinho aqui nessa posição como a gente está colocando. Para a gente poder estilizar isso, a gente tem que definir isso por meio de CSS. Tá? Então, nós criamos esse firetag CSS exatamente para isso. Então, agora vamos entrar aqui, ó, esse firetag CSS, que a gente tem ele aqui, e eu tenho aqui para facilitar o nosso andamento aqui na nossa apresentação. Então, vamos lá. Aqui, a gente definiu o seguinte, olha, observem bem que essas classes BW, Glyph, Large, que nós criamos aqui, ó, vamos chamar aqui no produto, né? Então, eu estou com a minha apresentação aqui e estou fazendo referência ao meu código, que também faz, que é um slide, né, lá da nossa apresentação que a gente acabou de mostrar, né, que é esse aqui. Então, esses carinhas aqui, ó, a gente vai identificar agora aqui, ó,
dentro do CSS. A gente vai definir um estilo para eles. Então, por exemplo, vamos tratar aqui vamos considerar, por exemplo, o glyph com traço large, esse carinha aqui. Ó, ponto BW glyph large, que é essa classe CSS aqui. Então, qual é a característica desse cara? A gente definiu aqui um tamanho de fonte 18. Tá? Para esse BW Field Action, aqui nós definimos o tipo de display, né, que é o Display Flex. Isso aqui seria interessante vocês darem uma olhadinha lá naquelas nossas aulas de CSS para vocês relembrarem o Flexbox, né? Que é o Display Flex, que implementa aqui o Flexbox, que a gente vai definir aqui o estilo desse Field Action, né? Que é a ação que a gente vai dar para esse nosso botão. E para esse BW Field Action Icon, que a gente tem aqui, BW, isso aqui, ó, que é o container, né? BW Field Action Icon. E aqui nós definimos aqui uma margem, que a gente colocou 6 pixels, a parte inferior, a parte lateral, a parte superior, lateral esquerda, lateral direita, superior e inferior, tá? Então, deem uma acessada lá naquela nossa aula de CSS para vocês relembrarem aqui as características que nós demos para essa estilização desse nosso container que representa esse nosso botãozinho aqui, ó. Esse íconezinho aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, feita essa estilização, nesse arquivinho aqui, firetech.css, a gente vai mostrar agora como é que a gente vai fazer referência a esse arquivo CSS. Porque uma vez que a gente criou, dentro do nosso projeto de CSS, como é que esse cara vai interagir com o meu HTML? Como é que vai ser essa inserção? Como é que ele vai reconhecer esse Firetech CSS? Como é que ele sabe que, por meio dessa classe, ele vai ter que utilizar as estilizações que foram definidas nesse arquivo? Vamos lá. A gente vai ver agora nesse ponto da apresentação. O que acontece? Lá no nosso arquivo layout padrão.html, que é esse arquivinho aqui, olha, que está nessa posição, vocês se lembram que esse aqui é um layout que vale para todo o nosso projeto. Nós separamos todo o nosso projeto em fragmentos. Vocês se lembram disso, né? Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Olha bem, ó. Eu tenho lá dentro do templates, layout. Então, eu tenho aqui o templates, eu tenho aqui layout. Então, nós definimos um layout padrão e definimos fragmentos para esse layout. A gente definiu uma barra lateral, uma barra de navegação, uma barra lateral e um footer. Então, a gente volta aqui, ó, só para a gente poder relembrar. Uma barra lateral, a gente definiu aqui uma barra de navegação, né, que inclusive a gente trabalha com esse carinha aqui, né? Esse íconezinho aqui que parece um sanduíche, né? E a gente tem aqui o footer. Nós dividimos todo em fragmento. E o nosso formulário, na verdade, eles ficam só nesse miolinho aqui, ó. Todos os nossos formulários, eles se encaixam nesse miolo aqui. E ele é totalmente responsivo, né? Pelo fato de utilizarmos aí o Bootstrap, né? Nas aulas anteriores a gente comentou muito sobre isso. Vocês podem dar uma olhadinha lá nas aulas anteriores, que a gente falou sobre essa parte, toda essa parte de layout, tá? Então, inserindo no nosso layout padrão, inserindo aqui nesse layout padrão, a referência para esse firetech.css dentro do nosso style sheet, que a gente tem aqui, né? Automaticamente, esse CSS ele vai ser incorporado à nossa aplicação. Então, se eu lá no meu formulário de produto, se eu fizer referência a uma classe e definir uma estilização dentro, se a estilização dessa classe, por exemplo, estiver definida dentro desse firetech.css, ela vai ser reconhecida. Por quê? Porque é um identificador, né?
Então, ele verifica aqui qual a estilização para ele poder aplicar para esse elemento que a gente está definindo, no caso, essa div aqui, ó, que a gente está utilizando. Muito bem, então, voltando aqui para a nossa apresentação, feito isso, no nosso layout padrão, agora ele faz parte. Tá? Agora ele faz parte do nosso projeto. Esse arquivo, firetech.css, que é o arquivo que a gente vai definir as estilizações para o nosso HTML. Alguns, né? No caso, esse íconezinho que a gente está utilizando aqui. Tá? Bom, seguindo aqui a sequência, a gente vai passar agora para o nosso modal, porque a gente planejou o seguinte, o cara clicou aqui, eu vou chamar esse formulário modal, que é o nosso cadastro rápido estilo.html. Eu vou lá na aplicação novamente para mostrar para vocês, só relembrar, olha, que esse aqui é o nosso modal, é um formulário. E esse formulário aqui, como é que foi criado? Qual a origem desse cara? Esse formulário aqui, na verdade, ele foi copiado de um dos exemplos oferecidos pelo Bootstrap. Então, é por isso que aqui na apresentação, eu mostro para vocês o seguinte, ó, esse formulário modal, ele vai ser criado dentro da pasta template estilo, que a gente já mostrou. Esse modal, ele foi construído com base no Bootstrap, conforme figura a seguir. Então, eu já abri, inclusive, esse sitezinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ao entrar na página, você deve rolar a página um pouquinho para baixo e você vai ver esse exemplo de onde que nós obtemos, de onde nós obtivemos, né? Então, olha, eu vou alternar aqui, ó. Eu já estou aqui nessa página do Bootstrap, né? Eu estou indicando aqui, ó, na apresentação. Entrem nessa página, aqui o Modals, está vendo? E aí você vai descer um pouquinho, ó, você vai rolar aqui para baixo, aí você vai encontrar aqui os exemplos de modal. Aqui, ó. Aqui a gente tem uns exemplos de modal. Tá? Então, por aqui, a gente pode utilizar esses códigozinhos aqui, ó, que são... Então, a gente pegou um modal pequeno, se eu não me engano, foi esse modal, tá vendo? Esse modal aqui. Então, quando você clica nesse carinha aqui, ó, ele abre um modal que é exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Você clicou aqui, ele abre esse modal. Então, na verdade, isso que nós construímos foi uma cópia desse carinha aqui, ó. Tá? Então, a gente pegou esse código aqui, ó, esse código aqui, e a gente jogou lá para o nosso projeto. Tá? Então, a gente não criou nada, tá? A gente foi simplesmente um copy-code, né? Um copy-paste, né? Então, a gente vem aqui para o nosso código. Tá? Então, a origem desse modal aqui, olha, foi Bootstrap. Só é claro que a gente vai ter que customizar isso, ou seja, a gente vai ter que alterar isso de acordo com a nossa necessidade. Então, mudamos o título e acrescentamos alguns detalhes, que depois vocês vão analisar com calma. Tá? Beleza, aí eu coloquei, inclusive, olha, de onde eu tirei, tá vendo? O exemplo que a gente obteve. E aí, a gente definiu algumas coisinhas importantes aqui, que a gente quer dar um destaque, né? Porque é claro que todo esse desenho aqui, se você analisar lá o nosso formulário, você vai ver as compatibilidades, né? As adequações que foram feitas. Agora, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com JavaScript, o JavaScript vai fazer referência a isso, nesse nosso modal. Então, olha, aqui nós temos o arquivo cadastro estilo.html, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui novamente aqui no código para vocês, né? Cadastro rápido estilo.html, que a gente criou nessa pasta aqui, ó. Templates, estilo, colocamos junto com aquele nosso formulário de estilo HTML, tá? Colocamos aqui dentro. Observe esse ID que nós criamos para ele, que foi o identificador que nós definimos para esse nosso container. Nós chamamos de modal cadastro rápido estilo. É esse cara que a gente faz referência lá no nosso cadastro produto HTML. Então, eu vou voltar aqui no meu projeto e vou mostrar para vocês agora o cadastro produto HTML, e aí eu vou mostrar para vocês a referência que nós fizemos, olha.
Está aqui, ó. A nossa classe, modal, cadastro rápido, estilo. Eu volto para a minha apresentação agora, olha. Modal, cadastro rápido, estilo. Ou seja, nós criamos esse data target, que significa o seguinte, que ao clicar nesse botãozinho que a gente desenhou, com esse íconezinho bonitinho aqui, ó, a gente vai voltar agora lá para a nossa aplicação, tá? Para mostrar aqui, ó. Quando você clica nesse íconezinho bonitinho, que está aqui, deixa eu voltar lá no projeto, aqui, ó, no cadastro produto HTML, nós desenhamos esses ícones. Quando a gente clica no ícone, ele faz um target, ele lança, ele chama, ele faz uma chamada a este modal. Ele vai localizar esse modal cadastro rápido estilo. E como é que ele vai identificar isso? Por esse ID que a gente criou aqui, ó, do cadastro rápido, tá? Aí eu coloco aqui, ó, aqui identificamos o fragmento que será inserido no cadastro produto. Então, ele vai pegar esse nosso modal e vai inserir de forma automática dentro do produto. Então, ele pega esse cara aqui e joga esse fragmento todo para dentro do nosso cadastro produto HTML. Então, o efeito prático que a gente vê aqui é o seguinte, ó, esse é o nosso formulário de produto. Você clicou aqui, ó, olha o modal. O modal, ele entrou como um fragmento aqui dentro. Tá? Essa é a ideia. É uma ideia inicial, né? Claro, a gente precisa estudar mais o código para a gente poder entender como é que as coisas se encaixam, né? Mas a gente prossegue aqui com a nossa apresentação, tá? Bom, só para poder a gente ter um visual aqui todo o nosso código, essa é a primeira parte do nosso modal. Então, observem que a gente definiu aqui, né, a nossa caixinha de texto, olha, o input, né, com ID nome, estilo, e esse ID aqui vai ser muito importante, que a gente vai capturar esse ID aqui depois, lá no nosso JavaScript, a gente vai mostrar isso, tá? E a gente fez essa caixinha, esse botão aqui a gente definiu, é por isso que eu continuo aqui, né, para poder mostrar todo o nosso código, mesmo na minha apresentação, tá? Aqui a gente tem o nosso botãozinho, né? Vamos mostrar aqui, né? Clicando aqui, ó, tem a caixinha de texto e o botão salvar, o botão cancelar. Então, a gente tem aqui, ó, o botão salvar. A gente tem aqui o botão salvar. A gente tem também o botão cancelar, tá? E a gente tem aqui, né, embaixo, na verdade, aqui embaixo, né? Esses dois botões, o salvar e o cancelar. Tá? Então, esse é o nosso modal, que aparece aqui para vocês. Então, voltamos aqui. Bom, esse trecho aqui, olha, como eu coloquei aqui, ó, é que vai fazer a ligação entre os forms, que é esse D aqui, que eu dei um destaque para ele dentro do nosso cadastro produto, aqui na nossa apresentação. Tá? E aqui é a parte que eu considero, assim, das mais importantes, que é quando a gente insere esse fragmento modal dentro do nosso formulário. Então, essa parte aqui ela é fundamental. É isso aqui que faz com que esse formulário, cadastro rápido, estilo, faça parte desse nosso HTML. É quando a gente faz esse TH replace, a gente está inserindo aqui dentro esse modal, que nós chamamos de modal. Tá? Bom, e a gente termina aqui essa apresentação, onde a gente mostrou de uma forma muito simples. Agora eu vou voltar para o código. Uma vez que eu terminei aqui a apresentação, eu vou voltar para o código para a gente poder dar uma passada muito rápida aqui, fazer uma revisão, que nesse momento, nessa parte da aula, a gente só está mostrando simplesmente a exibição do modal. O trabalho que a gente vai fazer em cima dele, a gente vai fazer na próxima aula. Mas a exibição desse modal envolveu o quê? Vamos dar uma repassada agora, olhando aqui o código, dentro do nosso projeto. Envolveu o quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, o nosso cadastro de produto,
Tudo começa a partir dele. Definimos aqui um container para a gente poder utilizar para a gente poder definir esse íconezinho aqui, ó, a gente definiu esse carinha aqui. E a gente criou digamos assim, uma referência ao nosso formulário modal, por meio desse data target, que a gente faz referência aqui à nossa classe, que foi definida lá no nosso cadastro rápido, que está aqui, ó, que é esse cara aqui. Tá? Por meio desse ID, a gente faz a relação entre os dois. Tá? Agora, é claro, para a gente poder definir o estilo desse cadastro produto aqui, nós definimos toda a estilização desses ícones dentro desse arquivinho que nós criamos aqui, ó. Static, Style Sheets, filetech.css. Então, a estilização desses carinhas aqui a gente colocou dentro desse arquivo aqui que a gente já mostrou para vocês. Tá? Bom, a inserção dele nós já colocamos aqui, né? E foi por meio dessa opção final que a gente colocou aqui. Tá? A gente vai ver essa parte aqui na aula que vem, que a gente inseriu também o JavaScript, só que isso fica para a aula que vem. Hoje o nosso foco está simplesmente na parte de estilização, né? Então aqui a gente inseriu o nosso cadastro e os estilos nós já definimos aqui. E é isso. Faltou falar um pouquinho, né, do layout padrão, que nós definimos aqui a inserção do Style Sheet. Para a gente poder fazer referência à estilização, a gente colocou aqui dentro desse layout padrão. Tá? Então, é basicamente isso. É o nosso cadastro produto, que é o ponto de partida. A gente fez uma referência ao nosso cadastro rápido, que é chamado no momento em que você clica nesse botãozinho aqui. Tá? E essa chamada, a gente volta aqui, né? É feita por meio desse containerzinho que nós criamos aqui, ó. Que é o container do estilo. Que é esse containerzinho aqui. Que a gente definiu os ícones e definimos uma chamada por meio dessa classe modal cadastro rápido. Tá? Isso fez com que se tornasse dinâmico o aparecimento desse formulário modal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar em cima desse cadastramento. O usuário vai digitar aqui o estilo, a gente vai clicar no salvar, automaticamente ele ele vai para a tabela do banco de dados e é inserido aqui dentro desse rol. E ele já aparece aqui selecionado, para que quando a gente poder salvar aqui, né, já vai pegar o ID e vai gravar dentro da nossa tabela de produto. Então, hoje, na aula de hoje, a gente fica apenas com a exibição, com a criação e exibição desse modal, e na semana que vem ou melhor, na próxima aula a gente conclui esse formuláriozinho cadastro estilo aqui e encerra essa parte do modal, utilizando bastante JavaScript, vai ser muito interessante a próxima aula. Ok?